Olá, seja muito bem-vindo a mais este canal. Eu sou Adolfo Clay. Peço que se inscreva, assim as notificações. Hoje eu vou estar falando, respondendo este comentário aqui, né? O mundo selvagem, né? Pense bem, se o nome Jesus tivesse sido deixado no original desde o princípio, não daria confusão toda, essa confusão toda. Agora temos que ficar quebrando a cabeça, temos que estudar hebraico, grego, latim, etc, etc. Não faz sentido nenhum traduzir um nome, só deixar como estava e pronto. Evitaria confusão e problema resolvido. Aí, por interesses humanos, eles traduzem o nome e criam essa bagunça toda. Eu nunca vou entender essa humanidade. Cara, eu acho uma questão muito simples, porém, a maneira como essa pessoa colocou o comentário aqui, dá pra gente tirar uma boa lição. Então já peço que se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar meu curso de grego. Também encontrarão um bacharel em teologia, um curso livre. Se quiserem um curso aprovado pelo MEC também tem. Então vamos a esse vídeo, acompanhe, compartilha com os amigos e vamos lá. Bem, era só manter o nome no original. Bem, essa colocação ela é de uma simplicidade. Assim, não é de uma simplicidade idiota, de uma pessoa que está fazendo um negócio por ser muito boba. Não é uma simplicidade que me chamou a atenção num sentido positivo. É uma coisa assim, pô, tem lógica que o cara tá falando. Não, mantém o nome no hebraico e já era. Só que existe um fator muito interessante que é assim, ó, montanha. A palavra montanha. A palavra montanha, como a gente pronuncia, é montanha. Montanha. Você pega a palavra mountain, em inglês é mountain, né? Montanha, montanha. A mesma palavra em francês é mountain. Você pronuncia da mesma forma. Só que não são com todas as palavras que você vai ter a mesma pronúncia. Então, é a mesma palavra. Mountain se escreve do mesmo jeito, mas elas vão, em outros contextos, elas vão ter, em outros momentos, as mesmas palavras pronunciadas em línguas diferentes, elas vão ter sons diferentes. Jesus em português se escreve exatamente em inglês, Jesus, mas pela forma de pronúncia dos ingleses, eles pronunciam Jesus. Jesus. Veja que não é o mesmo caso de montanha, mountain em francês e inglês, ok? Então a mesma palavra escrita da mesma forma em duas nacionalidades diferentes, elas vão ter pronúncias diferentes. Por exemplo, Adolfo, é a mesma maneira que um espanhol pronuncia? Não. É a mesma maneira que um alemão vai pronunciar? Não. Imagine um japonês pronunciando Adolfo, cara. Entendeu? Fora que você tem a questão de como a língua ela se comporta na boca. Então, por exemplo, você pega o hebraico, e aí é simples, você pega o hebraico. O hebraico tem 3 tipos de S. Você tem o Shin, você tem o Sin e você tem o Samer. No grego você só tem um S. Então, Yeshua, não tem como para um grego pronunciar Yeshua, era muito difícil. Assim como para um japonês pronunciar o R é um pouco mais complicado. Entende? Entende? Até a mesma palavra no português, no Brasil, é difícil. Você pega uma palavra, ela vai ser pronunciada de 2 ou 3 formas diferentes no Brasil devido à sua extensão. Então, cara, quando você pega um nome de uma língua para outra, é comum haver transliteração, haver uma adaptação. O que acontece? É que nós estamos lidando com um documento, com um nome, por exemplo, Jesus, que tem mais de 3.000 anos, que começa lá com Josué, e que passou pelo grego, passou pelo latim, passou pelo português, sofreu influência. Então, não é simples. Tipo, a simplicidade da colocação desse irmão aqui é fascinante. Tipo, eu achei legal. Tivesse sido deixado no original desde o princípio. É legal, cara, mas não é o que a realidade fez. Né? Aí o cara falou, nunca vou entender essa humanidade. Mas é simples, porque quando você tem diversas línguas, não tem como. Quando você passa por um processo histórico, como é o caso de um nome muito antigo,
Não tem como. Nomes hoje que são estranhos, por exemplo, se você colocar Arnaldo, é um nome estranho. Praxedes, pô, meu tio se chama Praxedes. Eu fui votar na escola, tem uma escola no centro de Caçapava que eu voto, que eu vi lá Praxedes, falei, caraca, mano, não existe mais alguém com o nome Praxedes além do meu tio, cara. Só que é uma geração anterior, eu não conheço ninguém hoje que se chama Praxedes. Você tem um desenho, a Thundercats. Você tinha uma. Qual que é o nome daquela mulher que corre rápido lá? Me fugiu o nome. É She-Ra? Não sei. Tipo, até a década de 80 não tinha ninguém com aquele nome. Depois que o desenho saiu, mais de 200 pessoas passaram a ter aquele nome nos Estados Unidos. Entende? Então, os nomes, a questão cultural, por causa de um desenho, de um filme, de um escrito, ele passa a ser famoso. Então, por exemplo, por que tem um monte de gente que tem o nome de Júlia? Júlia. Por causa de Júlio César, pô. Por que é César? Por causa dos Césares. Entende? Então, acontece muito isso aí. Você tem uma questão cultural. Então, assim, mas o que isso tudo tem a ver com o nome de Jesus? É porque quando você pega um nome antigo, ele passa por um processo de várias línguas. A nossa cultura, ela advém dos romanos, dos soldados romanos que aportaram em Portugal lá. E aí você tem os visigodos. Então veja, ó, temos a cultura visigoda. Isso eu estou falando de Portugal, não estou nem falando do Brasil. Vamos pegar o Brasil. O Brasil é constituído pela tríade indígena, africana e portuguesa. A indígena, tipo, eram os índios daqui. A africana eram os malucos da África que tinham uma influência árabe e pagã. E aí você tem os portugueses, que vêm de uma cultura visigoda e romana. Olha só, visigoda e romana e também influência, de certa forma, também dos árabes que dominaram a Península Ibérica por alguns séculos. Ok? Aí você vai mais para trás, você vai retrocedendo, os romanos são influenciados pelos gregos. Os gregos são os que influenciam culturalmente, trabalham sua filosofia. Então, veja, cara, que quando a gente começa a trabalhar a história dos povos, a história da sua língua, a história da sua cultura, você tem vários fatores que há modificações, que você vai perceber modificações. Não tem como. As mudanças, elas vêm com o tempo. Por exemplo, estava até vendo, dias atrás eu descobri que até 1930, dentro de São Paulo, era falado italiano e espanhol como línguas francas. E só depois de um tempo é que foi proibida por Getúlio Vargas, que só deveria se falar português. Olha só, uma língua deixou de ser falada, duas línguas deixaram de ser faladas no nosso estado, aqui no estado de São Paulo, porque uma pessoa decidiu. E aí? Entende? Então você tem todo um fator que envolve, assim, eu não estou nem colocando a questão religiosa no meio, mas se a gente entrar na questão linguística, entrar na história dos povos, você vai perceber que as mudanças, elas ocorrem, sejam positivas ou sejam negativas, na questão de guerras, na questão de geográfica, na forma de falar, nas colonizações, então, nas imigrações, tudo isso influencia, tudo isso gera uma questão cultural. E aí o que acontece? Essas mudanças, elas ocorrem com o tempo. Por exemplo, se vocês ouvirem, vamos pegar aqui, estamos falando de pronúncia, né? Quem aqui já ouviu a Dona Irã Barbosa? A Dona Irã Barbosa, saudosa maloca. Saudosa maloca, maloca querida, ting-dung-dang. Saudosa maloca, não posso ficar mais nem um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Ouçam essas músicas. Para o vídeo aqui, vai ouvir Saudosa Maloca. Vai ouvir Trem das 11, né? Vai ouvir Trem das 11. Ouça as músicas Iracema. E eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. A Dona Irã Barbosa era paulista, descendente de italiano. Presta atenção em como ele pronuncia os R's. Eu quero que vocês prestem atenção como ele pronuncia os R's. Não só ele. O Jeca Tatu, né, o
Deixa eu lembrar o nome aqui do Jeca Tatu. Jeca Tatu, peraí. Jeca Tatu. Mazzaropi. Procura aí Mazzaropi cantando. Mano, as melhores do Mazzaropi. Presta atenção em como ele diz o R. Né? Peguei meu carro, não tinha, coloquei as coisas no carro de boi e não tinha como carregar. E não tinha o que carregar. Cara, você presta atenção nos R's. E eu tô falando de um tipo de R que o meu avô fala. Meu avô falava. Eu trabalhei com um pedreiro já, um senhor de idade, o Josué Fisigoto. Ele já deve ter os seus 70 anos. Ele puxa o R, né? Ele não fala R, ele fala R. Né? R, porta, carro de boi. É o mesmo R de Adoniran Barbosa, é o mesmo R de Mazzaropi. Veja, eu estou falando de um paulista, de uma geração paulista, né, que falava o R, há 50 anos atrás, bichão. Uma geração que falava o R 50, 60 anos atrás. O R. A geração de hoje já não fala. Por quê? Por influência da televisão, porque a televisão, as rádios, as televisões eram praticamente todas sediadas no Rio de Janeiro, e aí os R's, o R paulista foi perdendo força. Né? E hoje ainda você tem os sotaques, a maneira como pronunciar e tal, mas perdeu essa força. Aí eu lhe pergunto, isso eu tô falando de 50 anos, cara, 50 anos, o R perde a força. Perde sua força. Agora vamos colocar 3.000 anos, 4.000 anos. Coitado de quem nascer daqui 3.000 anos, pô. Coitado de quem nascer daqui 3.000 anos. Eu peguei um livro, eu tenho um livro de Profecias para o Nosso Tempo. Ele é um livro que, antes da Segunda Guerra Mundial, cara, em 1930, possivelmente. Moisés é escrito com Y na língua portuguesa. Moisés é escrito com Y. Eu tenho uma Bíblia que a palavra céus é o céus. Por quê? Céus, aí caiu o O, virou U, aí. E por aí vai. Antes era vossa mercê, depois virou vós me ser, depois virou você. Aí agora VC. Com o passar do tempo, as alterações vão acontecendo. Seja por uma questão cultural, seja por uma questão... Sabe? Então, para mim não é estranho e não é difícil entender o porquê que Jesus, né, Yeshua no hebraico, se tornou Jesus em língua portuguesa, via latim, via grego, via 3.000 anos. Porque é um processo que levou mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. Então, gente, acontece. E não é o fim do mundo, sabe? Ah, mas evitaria discussão. Só que o processo, e aí que eu tenho que finalizar esse vídeo aqui trazendo um ponto que é, você tem o processo de sistematização hoje. Como assim? Nós temos uma lógica para sistematizar as coisas. Então, vamos traduzir a Bíblia, a gente vai seguir alguns padrões aqui, vamos utilizar isso aqui. Fechou. Só que essa não era a mentalidade de 3.000 anos atrás. Não é a mentalidade de 200 anos atrás. Entendeu? Não é a mesma mentalidade. A compreensão de tradução, por exemplo, quando a gente pega Lutero, a King James, a gente pega as traduções clássicas, quando elas foram feitas originalmente, 1611, 1522, 1560 e por aí vai, as traduções mais antigas, essas traduções, como eu digo, o próprio João Ferreira de Almeida, 1681, essas traduções, olha só, elas foram feitas num contexto em que os gramáticos defendiam que o tempo verbal grego era a mesma coisa que o tempo verbal latino. Quer dizer, que o tempo estava focado no tempo e não na ação. Qualquer gramática hoje, seja introdutória que você pegar de grego, ela já não vai ensinar dessa forma. Então veja que a própria compreensão, a própria observação do estudo gramatical, sistematização do estudo gramatical, não é o mesmo de 500 anos atrás. Não é. Então, muitas coisas elas se alteraram ao longo do tempo.
E elas se alteram e se alterarão. Não sou eu que vou impedir isso, não é você. E coitado de quem nascer daqui 100 anos. Se tiver mundo até lá, né? Se tiver mundo até lá. Sabe? Então, para mim não é difícil. Ah, mas a humanidade... Não. Quando você vai lá... E aí entra um ponto muito importante. A história da Torre de Babel. A Torre de Babel, por que Deus ele confundiu as línguas? Para que os homens cumprissem a missão. Se espalhassem pelo mundo. E aí eles se confundiram. Né? E aquela região foi conhecida como Babel. E desde então, as línguas elas se confundem. Elas se confundem. Já tentaram criar uma língua universal, mas não bate, não dá. Não dá, porque dentro da própria língua, depois de um tempo, um grupo isolado, ele passa a ter suas características próprias, suas gírias próprias. Passam a haver transformações. Né? Uma palavra que até 10 anos atrás não existia é a palavra meme. Hoje é uma palavra comum, meme. Né? Novinha, novinha ali, ó, aquela novinha, né, tal. Pô, essa expressão não é da minha adolescência, mano. Não é da minha adolescência. Não é da minha região. É da geração atual, aquelas novinhas, entendeu? Então, a linguagem, ela muda. Se a linguagem muda, se a pronúncia de uma letra muda, se a compreensão gramatical, se a compreensão gramatical do estudo de uma língua muda, de uma língua morta, muda. Quanto mais um nome com mais de 3 mil anos. Né? Tava até conversando com alguns amigos o porquê que Jacob virou Jacobus, né? Jacob é o patriarca Jacó, né? Jacob. Aí no grego virou Jacob. Aí para diferenciar o patriarca de um Jacó qualquer era Jacob no grego, sem declinação, para se referir ao patriarca. E Jacobus para se referir a um Jacózinho qualquer. Aí Jacobus, de repente virou Tiago. Como que virou? Aí você vai para a história da questão romana, católica. Você tinha São Tiago, né? Então é San Jacob. Aí foi juntando, foi tirando, virou Tiago. Virou Tiago. Pronto. Né? Então olha que doido. Via latim, via tradição católica. Então as influências religiosas, linguísticas, históricas, culturais, elas moldam uma linguagem, elas moldam a maneira como você fala. O rádio que você ouve, o filme que você assiste, né, o youtuber que você ouve, transforma a sua maneira de falar. Transforma. E, cara, não tem problema. Vocês podem perceber que a minha linguagem, o meu jeito de falar, quem é mais velho aqui no canal, percebeu que houve uma mudança tremenda. Por que houve essa mudança? Porque eu me mudei do estado do Paraná. Eu morei 11 anos no Paraná e estou morando no Vale do Paraíba. E se eu me mudar para a capital, ou se eu me mudar para outra região do Brasil, por exemplo, o meu jeito de falar vai mudar também. De novo. Por quê? Porque a gente muda com o passar do tempo. Nós mudamos o jeito de falar. Entendeu? De acordo com o local que nós estamos. Quanto mais 3 mil anos. Então, só que para compreender as coisas você precisa estudar. Então, assim, não é difícil entender. O duro é você saber por onde caminhar. Aí sim, eu digo que é difícil. Aí eu digo para você que é difícil. Mas para facilitar a sua vida, na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar meu curso de grego, você vai encontrar um bacharel em teologia, um curso livre, se quiser pode ter um curso aprovado pelo MEC. E tamo junto, cara. Acompanhe o canal aí e fiquem com Deus. Um abraço a todos e fui!